E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco da Gama está atento ao mercado da bola e demonstra um interesse crescente na contratação do meio-campista Matias Sepúlveda, atualmente jogador da Universidade de Chile. De acordo com informações exclusivas do Palco do Esporte, as negociações entre o clube carioca e o atleta de 26 anos já avançaram, indicando que a chegada do chileno ao Gigante da Colina pode ser questão de tempo. Sepúlveda, que desembarcou na Universidade de Chile no início desta temporada, vem se destacando como uma peça fundamental para o setor criativo da equipe, e sua possível transferência gera expectativas animadoras para a torcida vascaína, que aguarda reforços para fortalecer o elenco rumo às próximas competições. Na atual temporada, Sepúlveda participou de 23 jogos pelo clube chileno, acumulando 2 gols e 4 assistências. Embora os números chamem a atenção, o que realmente diferencia o jogador é sua capacidade de atuar com inteligência e dinamismo no meio-campo, características essenciais para um time que busca se reorganizar e voltar a brilhar. Sua visão de jogo aguçada permite criar oportunidades, acelerar jogadas e manter o controle do ritmo das partidas, atributos que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo que o Vasco pretende imprimir sob o comando do técnico Fernando Diniz. Além disso, sua experiência em um dos campeonatos mais competitivos da América do Sul oferece a maturidade necessária para lidar com a pressão dos grandes jogos. A saída recente de Dimitri Payet deixou uma lacuna significativa no setor ofensivo do meio-campo vascaíno, e é justamente nesse vácuo que Sepúlveda surge como uma opção estratégica para o clube. O chileno não é apenas um substituto, mas sim um reforço capaz de trazer mais consistência e criatividade ao setor, auxiliando na construção de jogadas e também colaborando na marcação quando necessário. Para o técnico Diniz, que valoriza jogadores versáteis e inteligentes, a possível chegada do atleta pode ampliar as alternativas táticas, dando ao time mais equilíbrio e fluidez, além de permitir um rodízio mais eficiente entre os jogadores do meio-campo. Paralelamente à busca por Sepúlveda, o Vasco segue com seus esforços para reforçar outras áreas do elenco, principalmente o ataque e a defesa, que carecem de ajustes para enfrentar com mais força os desafios da temporada. A diretoria entende que para o clube voltar a disputar posições de destaque, é preciso montar um time não apenas técnico, mas também competitivo e com profundidade, capaz de suportar o desgaste das competições nacionais e continentais. Nesse cenário, o meia chileno se apresenta como uma peça-chave, que pode ajudar a elevar o nível da equipe e trazer a estabilidade tão necessária para o Gigante da Colina reencontrar seu caminho de vitórias e bons resultados. Portanto, o interesse do Vasco na contratação de Matias Sepúlveda vai além da simples aquisição de um nome conhecido no futebol sul-americano. Trata-se de uma tentativa consciente de reforçar o time com um jogador que alie técnica, inteligência e experiência, ingredientes essenciais para os planos de reconstrução do clube. Com uma trajetória marcada por atuações destacadas na Universidade de Chile, Sepúlveda pode ser o talento que o Vasco precisa para reconquistar o protagonismo no cenário nacional e encantar novamente sua apaixonada torcida. Agora, resta aos vascaínos aguardar o desfecho das negociações e imaginar o que esse meio-campista habilidoso poderá trazer de novo para o cruzmaltino. O Vasco da Gama, clube histórico e de tradição no futebol brasileiro, vive um momento preocupante que muitos já definem como a morte do bom futebol em sua trajetória recente. Durante décadas, o Vasco foi sinônimo de talento, garra e criatividade em campo, construindo uma identidade que encantava torcedores e adversários. No entanto, nos últimos anos, essa essência parece ter se esvaído, dando lugar a um time que luta para encontrar consistência e brilho. A soma de decisões equivocadas na gestão, a falta de um planejamento estruturado e as dificuldades financeiras resultaram em um cenário de instabilidade, onde o talento se perdeu em meio a erros e incertezas, deixando a torcida desesperançada diante da realidade que contrasta fortemente com a grandeza do clube. Mais do que a ausência de títulos, o que dói na alma do vascaíno é a falta daquele futebol envolvente e competitivo, capaz de unir e emocionar multidões. O Vasco hoje enfrenta uma crise que vai muito além do aspecto técnico. Ela se manifesta na instabilidade administrativa, nas constantes mudanças de comando e na ausência de um projeto sólido que possa resgatar a identidade que o clube um dia teve. É essa falta de rumo que impede a construção de um time forte, capaz de reconquistar seu lugar de destaque. Para a torcida, resta a esperança de uma reconstrução profunda, que passe pela valorização do talento e pelo compromisso com um futebol de qualidade, capaz de reviver a paixão e o orgulho de ser vascaíno. Essa crise no Vasco não é apenas uma fase passageira, mas um sintoma de problemas estruturais que há muito tempo vem corroendo o clube por dentro. A ausência de um planejamento estratégico, aliado a decisões impulsivas e a uma política de contratações pouco criteriosa, tem dificultado a formação de um elenco competitivo e alinhado com a tradição do clube.
O desmanche constante do time, com jogadores experientes saindo e substitutos muitas vezes despreparados chegando, enfraquece ainda mais a equipe, comprometendo o desempenho dentro de campo e afastando o torcedor que tanto ama o clube. O Vasco, que já foi referência em revelar talentos e apresentar um futebol ofensivo e técnico, hoje se vê em um labirinto sem saída clara, precisando urgentemente de uma revolução que resgate seu prestígio. Além disso, a pressão da torcida e a expectativa por dias melhores aumentam a cada jogo, criando um ambiente de cobrança intensa que pode tanto impulsionar quanto afundar ainda mais o time. O desafio para a diretoria vai muito além de trazer reforços pontuais, é necessário recuperar a credibilidade do clube, estabelecer uma base sólida para o elenco e investir em um projeto que valorize a formação de jogadores e a continuidade técnica. O Vasco precisa reencontrar sua alma futebolística para que possa voltar a protagonizar jogos memoráveis, principalmente, reconquistar a confiança e o carinho da sua apaixonada torcida. Só assim, o bom futebol poderá renascer e o clube retomar o caminho das grandes conquistas. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Torcida vascaína, é hora de fazer a sua voz ser ouvida. O que vocês acham dessa fase difícil que o clube enfrenta? Será que ainda dá para recuperar aquele futebol vibrante que sempre fez o Vasco ser gigante? Queremos saber se vocês acreditam que a culpa está apenas nas mãos da diretoria ou se os jogadores também precisam assumir a responsabilidade. Como vocês enxergam o futuro do time? Será que é possível voltar a jogar com garra e qualidade ou estamos diante de uma crise sem solução? E na sua opinião, quais seriam as prioridades para que o Vasco volte a apresentar um futebol digno da sua história? O time precisa de reforços imediatos? De um técnico que imprima uma identidade forte? Ou será que o problema está na base, que não consegue revelar talentos com a mesma frequência de antes? Conta pra gente quais mudanças você gostaria de ver dentro do clube para que a chama do bom futebol volte a queimar forte no estádio e no coração da torcida. Além disso, queremos saber como você, torcedor, tem lidado com essa fase turbulenta. A paixão pelo Vasco continua intacta ou a frustração tem tomado conta? Você acha que a torcida deve pressionar mais a diretoria ou, pelo contrário, dar um voto de confiança para que o time se reorganize? E, principalmente, quais atitudes você espera da diretoria para que o Vasco volte a ser protagonista no futebol brasileiro? Deixe sua opinião e mostre o quanto a sua voz importa para o futuro do clube. Por fim, imagine o Vasco reencontrando aquele futebol encantador, com jogadas rápidas, emoção e títulos. Como você gostaria de ver o time em campo daqui a alguns meses? Qual seria o maior sonho da torcida para a retomada do Vasco? Compartilhe seus sentimentos, expectativas e até críticas, aqui é espaço para tudo isso. O Vasco é de todos nós e só com a força da torcida unida ele pode renascer mais forte do que nunca. Então, o que você tem a dizer para ajudar o clube a voltar a brilhar? Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.